Boa noite, eu saúdo você, ouvinte, com a paz do Senhor. Amém? Hoje, sexta-feira, 13, falando diretamente de Recife, exatamente às 20 horas e 50 minutos. Nós estamos falando há algumas semanas sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas. E de uma forma mais simples possível, sem entrar em tantos detalhes, mas a cada início nós lembramos que Gálatas foi escrito por Paulo devido à infiltração de alguns judaizantes na igreja da Galácia, convencendo que aqueles que receberam o evangelho de Cristo, eles deveriam ser circuncidados e ainda seguir a lei de Moisés. E isso ia de encontro ao que Paulo pregava, tá certo? Mas vamos ao capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ver o que o texto pode falar ao nosso coração, tá certo? Paulo diz o seguinte, ele está escrevendo para os Gálatas, tá certo? Eu sempre lembro, a epístola é para os Gálatas, não é para mim, mas a essência nós podemos tirar para nós, tá certo? Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Porém, está debaixo dos tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, então Paulo já está falando para adulto, não para menino, não para criança. Ele diz, nós quando éramos meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Esse texto, Rudimento do Mundo, é muito complexo, porque ele dá a entender, Paulo está se reportando à lei. Antes de Cristo, nós vivíamos debaixo da lei. Ele chama rudimentos do mundo, tá certo? Mas há alguns exegetas que dizem o seguinte, ora, se o evangelho foi levado para os gentios não seguiam o judaísmo. Como então eles estariam voltando a algo que eles nunca foram? Tá certo? Mas é uma discussão teológica aí no meio. E ele diz o seguinte, porém, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A plenitude dos tempos é a que nós estamos vivendo. Ela deu início com a vinda de Jesus. Então, hoje, nós vivemos a plenitude dos tempos, até a volta de Cristo. Tá certo? Então, ele diz que nascido de mulher, nascido sob a lei, para que Deus enviou seu Filho, nascido de mulher? Para remir aos que estavam debaixo da lei. Ou seja, a lei não teria mais poder sobre aquelas vidas, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas há algo aqui a se discutir, mesmo que nós não entremos hoje em detalhe. Novamente, partindo do pressuposto que Paulo pregou para os gentios, evidentemente, algum percentual veio o judeu no meio, certo? Os gentios não viviam debaixo da lei. Então, como é que Jesus veio, certo? Para remir os que estavam debaixo da lei. Isso é simples, certo? Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. Rejeitando a Jesus, aí o evangelho é pregado para os gentios. Então é isso que está escrito aqui, tá certo? Então, para remir os que estavam debaixo da lei, quem estava debaixo da lei? Os judeus. Então Jesus veio remir, tirar eles da maldição da lei, certo? E agora, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque Paulo também era judeu. Ele se coloca no meio, tá certo? E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo.
olha que o negócio já começou a melhorar, tá certo? Então, por Cristo Jesus, nós herdamos o que Deus tem para nós, tá certo? Por Cristo Jesus, nós somos herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíamos a Deus, ou seja, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, quando nós não conhecíamos a Ele, certo? Ele diz que servíamos por naturezas aqueles que não são deuses. Na verdade, especialmente à época, servindo a outros ídolos que não são deuses, a quem o salmista, no Salmo 115, tanto combate. Mas agora, conhecendo a Deus, veja bem, agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, é interessante que Paulo diz, além de conhecermos a Deus, nós somos conhecidos de Deus, ou por Deus. Como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, certo? Aos quais de novo vocês querem servir. Então, o rudimento do mundo está sob a lei, na opinião de Paulo, nesta carta, é ter uma atitude fraca, pobre, tá certo? Falta de entendimento. E ele diz, olha, se existe um Deus que está tirando você da maldição da lei, inclusive se eles não eram judeus e não seguiam a lei, mas eles seriam penalizados pela lei porque eles eram gentios. Tá certo? Aí ele diz, o que é que vocês querem servir? Vocês guardam dias, meses e tempos e anos? Aí ele diz, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, Paulo diz, se vocês continuam seguindo dessa forma, guardando, certo? Dias, tempos, tá certo? Eu tenho um receio que todo o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. E ele fala, irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vocês. Nenhum mal vocês me fizeram. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Isso é verdade, tá certo? Ou seja, eu, Paulo, eu optei pelo espiritual e falar o evangelho para vocês, mesmo tendo fraqueza da carne. Paulo matou muita gente. Agora ele era perseguido. E assim mesmo agora ele leva aos gentios, aos da Galácia, uma palavra de libertação. E ele diz, não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação da minha carne. Antes vocês me receberam como um anjo de Deus, ou receberam a mim como se estivessem recebendo a Cristo Jesus. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Ele faz a pergunta. Porque eu, Paulo, vos dou testemunho de que, se fora possível, arrancarias os vossos olhos e me darias. Ou seja, Paulo fala de uma fé e uma interação tão grande entre ele e os da Galácia que, ora, Paulo já estava também com uma certa dificuldade de enxergar. Paulo já era velho. E ele diz, olha, o amor, traduzindo, o amor de vocês por mim é tal, e se houvesse uma forma, vocês tirariam os olhos de vocês e me dariam para que eu pudesse enxergar. Aí ele faz a pergunta, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Não é? Então, porque eu falei a verdade, né, eu me fiz inimigo de vocês? Ele faz uma pergunta, mas interessante que muitas vezes nós falamos a verdade e as pessoas fazem cara feia para nós, porque nós passamos a ser um certo crítico, um certo inimigo delas. Não é isso? Aí ele continua, eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por ele. Então, Paulo está dizendo o seguinte, essa turma que está pregando um outro evangelho, diferente do evangelho que eu preguei para vocês, de libertação e de graça,
eles querem excluir você dessa graça, para que vocês sejam zelosos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando eu estou presente com vocês. E aí ele fala com carinho, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja que interessante. Paulo sofria todo o período pregando, discipulando, né? Consertando aquelas vidas, até que Paulo visse que agora eles não precisavam mais do leite. Quando ele diz, até que eu vejo, olha, que Cristo foi formado em vocês. E se Cristo foi formado em vocês, vocês vão agora espelhar Cristo por onde vocês querem que andem. Interessante que novamente traz para nós, Cristo formou-se em minha vida, Cristo formou-se na tua vida, só quem está de fora pode dizer, olha, você parece com Jesus, porque eu vejo Jesus na tua vida. Paulo continua, eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Veja que interessante. Como lhe disse, é uma carta que Paulo enviou. Logo, certo? Ele não estava presente. Ele diz, olha, eu quisera estar presente, certo? Mas há algo. Eu estou perplexo a vosso respeito. E aí, olha, é muito importante a partir dos versículos seguintes, quando ele diz, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Então ele diz, olha, as pessoas que querem estar debaixo da lei, vocês não estão ouvindo a lei? Não? Certo? É isso que ele faz a pergunta. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Preste atenção nessa analogia. Todavia, o filho que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. O que é que ele quer dizer? Na verdade, Deus prometeu a Abraão um filho. Ele sabia que a esposa dele, Sara, era estéril. Agora, ela na carne quis apressar a promessa de Deus, pegou uma das suas escravas e disse, deita ali com Abraão, certo? Porque o filho que tu tiver é meu, certo? Por isso que ele está dizendo, Paulo, olha, o filho da escrava nasceu segundo a carne, porque foi o desejo de Sara, carnal. Ela não aguardou a promessa de Deus. E quantas vezes a gente tenta adiantar aquilo que Deus tem para nós, não é verdade? E diz que Isaac, que era o livre, o filho que veio realmente de Sara, o filho da promessa, né? Ele veio livre por promessa. Aí ele diz, o que se entende por essa alegoria? Porque estas são as 2 alianças, Isaac e Ismael, o que era da livre por promessa, certo? Então, é isso que ele está dizendo. Eram 2 alianças. Uma do Monte Sinai, certo? Gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar, que era escrava, certo? Representa o Monte Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, Jerusalém escravizada. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. É esta Jerusalém que é livre, simbolicamente, que vai descer ataviada, adornada com Cristo. É esta Jerusalém que vem, a Jerusalém espiritual. E ele diz, porque está escrito, alegra-te estéril, Sara, que não dá a luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais dos que a de teu marido. Tá certo?
Mas nós, irmãos, Paulo continua dizendo, somos filhos da promessa como Isaac. Você que está ouvindo, você é filho da promessa e não da escrava. Você é filho da promessa que nem Isaac. Tá certo? Livre. Porém, como estão aquele, né, que era gerado segundo a carne e perseguia, o que era segundo o Espírito, assim também agora. Ele diz, mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e teu filho, porque Abraão, né, a Sara, se sentiu realmente prejudicada, porque a escrava passou a zombar dela, porque ela tinha filho e Sara não tinha, certo? Aí a Sara vai para Abraão e diz, olha, manda essa pessoa embora, tá certo? Então lança fora a escrava e teu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Era esse entendimento que ela tinha, tá certo? Então o filho da escrava não vai ser herdeiro com o filho da livre, ou certo? Ismael não vai ser herdeiro com Isaac. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Eu recomendo que você, em casa, releia esse capítulo 4 até o verso 31. Porque agora vai complicando mais o linguajar, mas Deus fala muito através desse texto. Para mim e para você, lembrando, certo? A você, ouvinte, você não é filho da escrava, você é filho da livre. Por isso que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Você é livre porque Cristo te libertou. Livre das garras da lei, logo também das consequências do pecado. Que Deus aplique ao nosso coração essa palavra, essa reflexão. Amém? Se Deus falou ao teu coração, partilhe com alguém esse vídeo, tá certo? E que com certeza você estará evangelizando. Deus abençoe, tá certo? Com toda sorte de bênçãos celestiais nas regiões aqui espirituais que nós vivemos. Deus abençoe. Amém.